nós vamos fazer uma respiração, cada um no seu tempo. Inspirando 3 vezes, segurando em 4 e soltando em 6. Mais uma vez, nós vamos inspirando em 3, segura em 4 e soltando em 6. Mais uma vez, inspirando em 3, segurando em 4 e soltando em 6. E nesse instante, nós vamos sentindo o abraço afetuoso, muito amoroso do nosso anjo guardião. Esse amigo de todas as horas. Nós vamos sentindo, vamos relaxando, descruzando braços, pernas, fechando os nossos olhos com leveza e abrindo as portas do nosso lar para que os guardiões adentrem todo o nosso lar com muitas tochas, com muitas espirais, com muitas redes em forma de tela metálica. Toda essa energia de limpeza, de higienização, vai sendo passado no nosso lar, aonde estamos, e nós vamos visualizando ralos sendo abertos e toda a energia negativa escoando ao centro da Mãe Terra, para ser queimada e ressignificada. E nesse instante, nós vamos sentindo irmãs queridas com uma energia iluminada. Elas vêm nos dar um passe. E nesse passe ela vai limpando todo o coronário, todos aqueles pensamentos, aquela tempestade de pensamentos, aquelas preocupações, limpando o nosso cardíaco, onde nós vamos despertando o nosso sentir, a paz, a serenidade, o amparo, e higienizando intensamente o nosso gástrico, tirando a raiva, as contrariedades, tudo aquilo que nos deixa desarmonizados. Essas irmãs vão limpando e agora elas nos envolvem em muito violeta, em muito verde mata, no azul, no verde claro, no rosa, no lilás e no amarelo. E nós vamos nos sentindo mais leves, mais abertos, mais serenos. E essa energia de proteção envolve o nosso lar e o quarteirão onde moramos para que possamos ter toda a proteção. Protegidos que estamos,
fortalecidos, nós somos levados ao Hospital Santa Cruz, a sala do pingo de luz, essa sala iluminada, repleta de energia. E nós sentimos a presença do nosso dirigente espiritual, Ruiz. E de mãos dadas com Ruiz, que nos leva até Maria, a nossa mãe amada. Segura em nossas mãos, nos sorri, nos abençoa e nos leva à presença de Jesus. Mestre, como é bom sentir a tua paz, o teu olhar. Mestre, como é bom segurar em tuas mãos. E de mãos dadas com Jesus, nós vamos ao Pai Criador agradecer o dom da vida, essa oportunidade bendita de estarmos aqui, todos nós unidos. E nesse instante, nós vamos mentalizando a oração que Jesus nos ensinou. E nós te ofertamos, Pai, de todo o nosso coração, em gratidão por tudo que somos, por tudo que temos. E que esse Pai Nosso se transforme numa energia iluminada, multicolorida, que vai envolver a terra, que vai envolver os nossos lares, que vai nos envolver em muito amor, em muita paz. Pai Nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. E nesse instante, nós vamos sentindo a sala do pingo de luz, do acolhimento de amor, repleta de energia violeta, verde, lilás, muita lavanda, a envolver a todos nós. E a sala das radiações, repleta das rosas de marinha, das gérberas, do amor perfeito, tudo muito multicolorido. E o fortalecimento de cada médium nesta sala iluminada das radiações. Que Deus, nosso Pai Criador, Jesus, o nosso Mestre, Maria, nos abençoe nesta noite. Que o nosso trabalho, a nossa doação, o nosso acolhimento, as radiações seja repleta de amor, de fé e de muita esperança. Graças a Deus, graças a Jesus. Ju, excelente trabalho. Um bom acolhimento com muito amor para vocês. Beijo. Até daqui a Até pouco. mais. E aí, todos bem? Como Tudo foi bem. a semana? Vou abrir os anjos. Obrigada. Vou abrir um. Não vou abrir a Fernanda, porque a Fernanda abre. Não vou abrir Dona Valéria, porque Dona Valéria... Bora? Bora falar? Vamos? A nossa página Bora. hoje é muito legal. É Unidos a Jesus. É uma história. Se vocês ficarem unidos a mim,
e as minhas palavras continuarem em vocês. Receberão tudo o que pedir. Jesus. O homem foi ao templo rezar. Havia muito tempo que não fazia isso, mas os problemas tinham se avolumado. Precisava de um milagre. O trabalho não lhe rendia o suficiente para o sustento da família. O ambiente no lar estava péssimo, gritarias e discussões intermináveis. A saúde andava de mal a pior. Orou e saiu da igreja confiante. Chegando ao trabalho, porém, executou suas tarefas com enfadado. O serviço foi realizado sem atenção e capricho. De volta para casa, envolveu-se em discussões no trânsito. Impaciente, exasperou-se dezenas de vezes e chegou ao lar visivelmente irritado, com a pressão arterial elevada. Os familiares, já lhe conhecendo o gênio difícil, mantiveram-se calados. E naquela noite, como em tantas outras, nenhuma palavra foi trocada. Nenhum carinho foi dispensado. Apenas se ouviam os gritos de um silêncio pesaroso. No dia seguinte, ao chegar ao trabalho, o homem recebeu a notícia de que estava despedido. Inconformado, voltou à igreja para interrogar Jesus. Eu pedi tanto a sua ajuda. E uma voz que não se sabia de onde vinha respondeu: mas eu estava com você o tempo inteiro, desde que saiu ontem daqui. Mas o meu dia foi péssimo. É porque você simplesmente se esqueceu de estar comigo. Mas e agora, Senhor? O que será de mim? O convite que faço aos homens é uma porta sempre aberta, embora bem poucos decidam a atravessá-la. A verdadeira espiritualidade é a conexão que cada um faz com todas as suas vivências do dia a dia, e não apenas quando está dentro de uma casa de oração. Tenha consciência disso. Busque incessantemente o reino de Deus em todos os lances de sua vida, e tudo o mais lhe será acrescentado. Essa é a nossa conversa de hoje. Unidos a Jesus. Nós estamos unidos a Jesus? Valéria, você leu para mim, né? Essa, né, hoje, né? Eu acho que a Hoje você gente leu para foi. todo mundo, né? Assim, né? A gente leu para todo mundo, né? Não, essa Achei, certamente você me colocou como exemplo. né? Assim, essa historinha eu achei muito interessante, né? Eu acho que assim, estamos unidos a Jesus? É, de refletir Essa é a sempre. pergunta. Essa é a pergunta, né? A gente está unido a Jesus. Quando que a gente se une a Jesus? Quando que a gente se une à espiritualidade? E daqui a pouco vão falar assim: ah, Jesus está longe, está anos-luz de mim. Tá, tudo bem. A espiritualidade está mais perto. Quando que eu me uno? Ai, eu vou ter que abrir os microfones. É, se eu posso falar, eu acho que eu tive esse momento na minha vida, Valéria, né? Você sabe que eu tô desempregada e, assim, o que esse personagem você falando, eu tava me vendo, né? Não numa briga de trânsito, mas, assim, eu tava com todos os meus setores da vida querendo achar um culpado. E, na verdade, eu sei que esse problema era comigo, somente comigo, né? E eu tava achando que tá todo mundo errado, imagina, tá todo mundo errado e eu tô a certa. E aí, quando você para e você passa por um choque, você entende que é você, né? A minha energia não tava nada boa. E eu me senti nesse personagem, nesse contexto todinho, olhando para trás. E querendo hoje ser melhor do que eu era ontem, né? Isso já é um grande passo, né, Fê? Porque é aquilo que eu falo, né? Assim, mas a Fê me conhece desde a casa de pedra, né? E eu sempre falei isso. Quando a gente está em momentos felizes da nossa vida, a gente tem um outro compasso.
A gente está com Jesus, a gente procura Jesus nas nossas alegrias, como a gente procura Jesus na hora dos nossos apertos. Como é que é? Quando que eu procuro Jesus? Eu procuro realmente numa hora só que eu preciso de auxílio, ou naquela hora que eu estou feliz, que eu estou alegre, eu vou lá, vou sentar, vou conversar com ele. Erroneamente eu falaria, né, nos momentos que eu tô triste, o quanto eu me apego. Mas nesses momentos alegres, realmente eu agradeço, mas eu acho que eu não agradeço com tanta fé quando eu tô pedindo uma ajuda, uma orientação, né? Eu pensando, E aí é onde que a gente para refletir. Porque na hora que a gente está numa hora de aprendizado, a gente se abre. E por que que numa hora que a gente está feliz, a gente não está dividindo com ele, a gente não está aberto para falar assim, deu certo, consegui, eu fiz. Eu não tenho a mesma energia, né? Não é assim que acontece? É. Ou não? Você tem toda a razão. Eu parei de fazer isso quando eu comecei a fazer o tal caderno de gratidão. E esse caderno de gratidão faz você refletir tanto, tanto, porque você vai agradecer as coisas mínimas da tua vida. E que quando você está agradecendo, você está de mão dada com Deus. Para mim, foi assim, um divisor de águas. A hora que eu comecei a ler esse livro, Gratidão, e, e eu me sinto outra, na verdade, porque eu percebi que eu tenho tanto para agradecer e muito pouco a reclamar. Então, para mim foi muito bom. Isso já faz, acho que uns 6 meses. Juntamente entrei com vocês aí e que também me faz refletir muito. Então, eu acho que eu tô sempre com Deus no meu coração. Pode ser que eu esteja errada, mas é assim que eu me sinto. E olha, eu aconselho vocês a fazerem isso, porque é simplesmente maravilhoso. Porque todo dia você tem que agradecer alguma coisa, você agradece a sua cama, a sua noite de sono, tudo, tudo, tudo ao seu redor, pequeníssimas coisas. É para você agradecer. Sentar à mesa, agradecer a sua refeição, porque você teve o dinheiro para comprar uma boa refeição. Enfim, é assim uma bola maravilhosa, que nem bola de neve, ela vai crescendo aos poucos, sabe? É muito gratificante. Então, E eu aí acho que eu melhorei muito. a gente explica, né, Sônia? A gente sai Isso, daquela energia negativa que muitas vezes nos envolve, que é a energia que não está dando certo, que envolve a todos nós, e a gente passa para o sentimento da positividade, né? Eu estou vendo, ó, eu tenho um prato de comida, eu tenho um sapato. Não são coisas grandes, são nas pequenas coisas que a gente fala assim, olha a importância, né? o Sérgio, na né? outra aula, falou alguma coisa a respeito, né, da gente agradecer também, né? Mas eu acho que, para mim, foi fantástico. É logicamente que a gente tem que trabalhar, né? Trabalhar de um lado, trabalhar do outro. Conheci vocês, que para mim está sendo assim outro divisor de águas, porque eu saio daqui refletindo. Antes de eu vir para cá, eu leio hoje, por exemplo, eu li a leitura para ele. Meu marido, ele me apoia muito, mas ele fala, vai você, sabe? Nós lemos juntos, quer dizer, está sendo assim muito, muito, muito gratificante os dois. E eu, e Isso é eu bom. aconselho, eu aconselho muito a gente aprender a agradecer, sabe? Que às vezes a gente fala assim, nossa, tenho que fazer o jantar, tenho que fazer o almoço,
E aquilo, a tarefa diária, você passa até a agradecer, porque pô, você está com saúde para fazer a sua tarefa diária. Eu, por exemplo, ultimamente estou com uma pressão, que eu estou falando que ela é gangorra, porque uma hora ela está lá em cima, outra hora ela está aqui embaixo, outra hora ela está lá em cima, e eu sei, já descobri que é pura ansiedade. Então, quando eu me vejo ansiosa, eu falo, Sônia, para um pouco, começo a me ligar a Deus, porque é só Ele que dá uma, um conforto para a gente. Então, e agradecer, estou indo bem. É um passinho de cada vez, é um passinho de cada vez, Um passinho de cada vez. um passinho de cada vez. E aí, que mais? Então vamos lá, vamos relembrando um pouquinho aqui, ó. Então, assim, você vê que o quanto que as pessoas, quando a gente tem problemas, né? Ou vamos trocar a palavra problemas, quando a gente tem aprendizados, o quanto que a gente fica fechado, o quanto que a gente roda no nosso próprio umbigo. A gente só se vê, a gente não consegue olhar para o outro, né? Porque você vê, a casa dele, tudo rodava em torno dele, ele só via ele próprio. Então, quando ele dá o exemplo, né, que ele ia trabalhar, ele não conseguia ganhar o dinheiro, tal, mas e aí? Ele conseguia separar as coisas? Quando chegava lá, ele conseguia fazer um bom trabalho? Um trabalho que fosse valorizado? Ele conseguia separar as coisas? A gente consegue separar as coisas? Não estou bem, tá, tudo bem, eu não estou bem dentro de casa, mas vai ficar aqui em casa, agora eu vou sair, eu vou estar bem, vou botar meu melhor sorriso. A gente consegue fazer isso? Na Pior que não, né? pergunta, Nem sempre, né? E às vezes também quando a pessoa não está bem no trabalho, trazer tudo para casa, né? Que eu acho que trazer tudo para nem casa. mesmo, né? E aí a Você outra que vê está que esperando aí, né? é, Tá o dia inteiro para conversar e aí vem daquele jeito, né? Então também você tem vê, essa. né? Ele chegou todo nervoso por causa do trânsito, do trabalho, É, disso, daquilo. Ninguém nem podia abrir a boca. Né? A gente tem uma passagem do Evangelho que fala, né, que o orador era perfeito dentro da casa espírita. Eu chegava em casa, ele era um horror. Todo mundo tinha medo, todo mundo tinha. Então, assim, como que nós somos? Nós somos, a gente tem, assim, a gente é de um jeito num lugar, a gente é de um jeito no outro lugar. Como que nós somos? Como que a gente lida? A gente tem uma bipolaridade? É muito comum isso, a gente conhecer pessoas que fora de casa é uma pessoa e dentro é outra, né? verdade. Não é? Tem muita gente assim. Verdade. Você sabe que eu estou rindo de mim, da minha própria pessoa. A casa que eu trabalhava sempre me falava assim, como é que é? Ai, você é muito elétrica. Tinha uma pessoa que falava assim, você é meio destrambelhada. E aí, assim, eu falo que eu sou assim, dentro de casa e fora de casa, entendeu? Eu continuo sendo a mesma. Eu não mudo. Eu tenho a mesma loucura, uma loucura boa, dentro de casa, fora de casa, dentro da casa espírita, era a mesma coisa. Era, galera. Não dava, gente. Eu acho que assim, você tem que. Às vezes, assim, É que por que você que a gente. falando, eu comecei a lembrar. É a mesma coisa. Qual é a máscara que a gente vai colocando, né, de proteção, né? Qual é a máscara de proteção que a gente vai colocando? Porque se a gente é de um jeito e no outro lugar a gente é de outro jeito, a gente está se protegendo de alguma coisa. Com certeza. Porque assim, não é que ele fosse ruim, ele tinha as responsabilidades, sustentar a família, fazer tudo isso, ele colocava tudo nas costas dele.
Mas ele estava aguentando. E nós? Nós estamos aguentando aquilo que a gente carrega? A gente está carregando só a nossa cruz ou a gente resolveu pegar um monte e carregar junto? É. Porque, assim, o que eu vi nessa história, sabe, parando para pensar, se ele sentasse, se ele conversasse com a esposa, se ele conseguisse colocar a dor dele, da preocupação da casa, se ele dividisse, não seria melhor? Quando a gente divide, é melhor? É melhor, lógico, fica mais leve, né? Mas aí, quando você leu a história, eu tive a impressão que ele queria se fazer de forte. Ele não queria mostrar para a família que ele estava passando por algum problema, ele queria segurar tudo para ele, sabe? Todo o problema ali com ele. Ele achava que ele ia poder resolver tudo ali. É isso que me deu Quem essa nunca, impressão né? dele, assim, né? Que ele não queria dividir, sentar com a esposa e falar, olha, está acontecendo isso, eu não estou conseguindo. Não, ele queria segurar ali como ele fosse resolver tudo. A Não sei que Valéria jeito. fez uma pergunta. Quem Eu não nunca? escutei. A Quem Valéria nunca, né, fez, Leda? Oi? Quem a nunca, Valéria É isso fez. aí, né? né? Quem nunca segurou tudo nas Segurou costas, para achando. não dividir. É. Desculpa, Valéria, eu não tinha ouvido você falar, Imagina, viu? imagina. Não, eu que te atropelei, desculpa. Não, eu não ouvi mesmo, desculpa. Não. E aí, se a gente for parar para pensar, o porquê que a gente segura tudo, carrega nas costas e não divide? Cada um deve Aí ter entra um tudo, né? Aquilo que você fala, né? Não Para se mim, une a eu Deus. entro muito no do controle. Você é Orgulho, o não é não? controle. Controle. Orgulho. Às vezes, pode ser. Vamos lá, cada um vai ter o seu Fefe, tá? Pode falar. Agora é a Fefe. Não, na verdade, eu senti exatamente isso e foi isso que me chamaram a atenção, né? Por que que eu não dividi? Por que que eu não conversei mais? Por que eu não falei mais, né? E aí você quer pegar tudo, mas assim, na verdade, por que você não se une a Deus em primeiro lugar? Antes de tudo, né? Por que você não acredita em Deus? Não que você seja forte, mas por que que você só procura Deus na hora dos apertos? Porque naquela hora da pressão eu não estava vendo isso. né? Na hora da pressão, sei lá, eu estava a 200 por hora, sem direção nenhuma, nem sabendo para que lado correr, né? Mas, ó, vamos tirar um pouco todos os chicotes, dona Fefe. Entrega os chicotes, e principalmente os coloridos. Me entregue os chicotes. Quando a gente tem uma casa, né? Quando a gente divide uma vida com pessoas que não têm a mesma religião, às vezes fica meio difícil, tá? Aí você fala, não, você está dando desculpa. Não é, gente, Na assim. verdade, É assim, você vai falar, vai trazer transtorno, né? Então, assim, parece que eu tenho que vencer mais coisas. Eu já tenho coisas para vencer, né? Eu já tenho meu pacote. E ainda se eu for falar de religião, vai ser mais alguma coisa. Então, às vezes, assim, para que a paz viva, a gente abre mão. E aí, assim, uma hora vai chamar, uma hora chama, uma hora aperta. E aí, na hora que aperta, a gente tem que sair correndo, né? Mas às vezes, pela paz, por isso que eu falo, entrega os chicotes, não é que o outro tenha a culpa. Não, ele não tem culpa nenhuma, cada um tem a sua religião, né? Mas esse fator do respeito, da aceitação, o espiritismo tem muita dificuldade. Seja ele um kardecista, eu sou espírita kardecista, né? Porque todo mundo já corre, eu sou kardecista, né? né? E aí eu falo assim, espírita, gente,
sigo Kardec e tal, mas eu sou espírita. Não preciso sair correndo e falar que eu sou kardecista. Por quê? Porque você quer dizer que você não é da Umbanda, que você não é do Candomblé, você já traz uma linha de preconceito que todo mundo fala, É verdade. meu Deus do céu. Né? Então, a gente já tem isso, né? Se você está numa rodinha, você vai perguntando as religiões, né? Aí todo mundo fala assim, eu sou espírita. Eu sou kardecista. Fala bem baixinho ainda, né? Não, eu sou kardecista. E aí, vamos ler o evangelho? É aquilo que Jesus falou, Pedro, tu vai me negar 3 vezes esta noite. Não vou não, mestre. Eu te sigo, mestre. A gente nega. Mas tem gente falando que eu sou espírita, mas eu sou cristã. Por que a gente tem que dar essas desculpas? Assim, é uma loucura. Tá vendo como assim, a gente fala de Pedro negou Jesus. A gente não. Chega numa roda, começa, todo mundo perguntando. Sei o que bem baixinho, bem. Eu sou espírita, Ai, eu sou espírita. Você tem mentor? Tenho. Quem é o seu mentor? Vários, Um índio. Um vários. índio? Não. Eu ainda falava assim, eu tenho um índio. E eu tinha uma. Faz tempo que eu não uso. É porque a camiseta é preta. Que era um cocar, assim, sabe? Todo brilhante, cheio de brilho. Mas eu não eu tenho usado muito preto. Bem assim, eu vou colocar um dia para vocês verem. Meu cocar, assim. Deve ser linda. Aí, assim, todo mundo ficava assim. Hã? Mas é por quê? Porque a gente tem essas dificuldades. Essas crenças, né? Na verdade. São. É, É para todo Preconceitos, mundo. preconceitos também. preconceitos. É que às vezes é aquela coisa assim, o espírita leva muito, a gente vai mudando um pouco, mas a gente volta lá já na história. A gente não vai arrumar briga. Então às vezes a gente se cala, né? É Só que verdade. aquilo assim, a gente não é brigar, mas é colocar aquilo que nós somos. Mas dependendo da pessoa, melhor o silêncio, né? Eu estou colocando na minha parte, eu fico quietinha. Eu tô olhando para você e tô rindo, porque a gente fica mandando, não é brincadeira. A gente fica Manda muito. mandando um monte de coisa que aparece na internet. Quando ela falou, eu me lembrei de uma coisa que, olha, vê se isso também não é legal, mas eu vou contar para vocês. Eu mandei para ela outro dia, assim, que o padre estava passando para abençoando, né, as pessoas. E aí ele falou assim: aqui tá as fofoqueiras. Ele pegou a água benta assim, mas ele jogou assim, né? Ele não fez com aquele negocinho, ele jogou e falou assim: aqui tá as fofoqueiras. Veio de Eu balde. mandei pro A anjo gente tem ali, um você monte, né, entendeu? que a gente manda. A gente Outra. mandou. Mas assim, ó, bom, se em relação à fofoca, a fofoca tem em todos os lugares, porque os espíritas também não, né? Mas eu comecei a dar risada porque quando ela falou, é melhor não abrir a boca, porque ela tem os seus Tem pessoas que são extremamente, né, na religião dela, e então você precisa ficar quieta. Eu prefiro ela porque tem familiares que são mais complicados em então, relação a à religião, ao espiritismo, né? E aí entra que às vezes que é melhor o silêncio para a gente não eu causar. prefiro. Mas voltando lá, a gente não pode ficar muito junto. Eu e a Vívia somos terrível, nós duas juntos. Tem que ficar cada uma numa cidade mesmo. Resolveram. A gente é triste. Pé e a bota. Aff, Maria de Deus. Pé e a bota. Vamos embora. Como que você Então, fala? Casca de bala? Casca de bala, é. a minha casca. A gente atende Casca de bala. telefone já assim, oi casca, oi casca. É a casca. Vamos concentrar, vamos concentrar.
Aí o que que a gente pode dizer assim, né? Você vê, quando a gente está impaciente, quando a gente está naquele nosso desespero, seria uma boa hora a gente consegue conversar com Deus, a gente consegue conversar com Jesus, a gente conversa com Maria e com todos os outros espíritos que a gente confia. Mas a gente também não consegue conversar com as pessoas que estão ao nosso redor. A Eu gente não já, consigo. a Tem gente pessoas que já eu não consigo. tentou, a gente já tentou e falou assim, ó, eu vou falar de sentimento. Sentimento é algo que a gente sente e o outro não pode falar, porque não está sentindo. Estou precisando só de um ouvido. É difícil? Por que, dona Ana Cláudia? Por que é difícil? Porque nem sempre o outro tem essa visão. Você vai falar do seu sentimento e a pessoa vai ainda te malhar. Aí é difícil, você quer aliviar. Então, às vezes, para não se machucar mais, eu acho que a gente não fala. Concordo com a Ana. É isso. Aí a gente vai ficando fechado, né? É por isso que a gente tem o pingo. Aí, quando vai, a gente fala, se alivia. É. Mas falando sério, eu sou muito assim, eu sou fechada, porque de repente eu vou falar e a pessoa não vai ouvir e ainda vai te recriminar, tudo bem, mas acaba me machucando mais. Então, às vezes, eu prefiro ficar na minha, ou saber com quem eu falo, é lógico, né? E tem pessoas que a gente vai conseguir conversar, né? Porque Isso, ela não vai puxar o nosso tapete, né? Ela vai ser realmente exatamente. a mão amiga. Agora, tem pessoas que vão puxar, Isso. né? E a gente vai entrar naquela. Era melhor ter ficado quieto, né? Se eu não tivesse falado nada, eu estava feliz e não sabia, né? Mas. Porque a gente não pode ter expectativa do outro, não tem jeito. Não dá. Não dá. O outro vai abrir a torneirinha de asneira e a gente que vai ficar, Exatamente. né? E aí? Como que é chegar em casa dos avessos, depois de um trânsito? A gente que vive no interior não tem tanto trânsito, tá? Tem umas Santos, bom. loucurinhas, né? Aqui onde eu tô, É que aqui é A zero. Vívia já não é um interior calmo, não. A É. Vívia é um interior agitado. O meu, quando tem muita fila, a gente já fala assim, "Ah, tem evento na cidade." Não, tem mais. Quando eu vim morar aqui, não tinha tanto trânsito. Agora a gente já tem que sair um pouquinho mais cedo, porque aumentou bastante as pessoas aqui. Mas o trânsito é uma coisa que a gente tira a gente do sério, por quê? Não é o trânsito, é porque a gente já estava fora do sério, né? É verdade. Já saiu E se a gente. com aquela situação, né? Vou brigar com alguém hoje. Hoje. Vai ser no trânsito. É agora que eu me pego, né? Tô bravo mesmo agora, ali eu vou desopilar meu fígado. E aí que você fala, por que você vai brigar? Por que a gente briga? Porque eu não brigo no trânsito, né? Mas aconteceu uma situação que você falou agora que eu lembrei, mas que antigamente me atingiria mais. Eu fui levar minha filha na dentista e lá, enfim, tem um centro médico, empresarial, tem 3 andares de elevador, de estacionamento. E aí tem um moço que fica lá que ele fala para pôr os carros de ré. Beleza.
Só que tinham 2 carros grandes. O carro tem sensor de ré, mas eu não sou uma pessoa muito boa para estacionar. Eu ando maravilhosamente, pego o Dutra, faço qualquer coisa, mas me manda estacionar. Aí eu vi a vaga e falei, não vou entrar, 2 carrão, né? Vou em outro. Aí ele, põe aqui, põe aqui. Aí eu falei, ah, tá. Aí eu dei a ré, né? Aí ele começou. Encosta mais na pilastra, que senão, quando o outro carro vai bater no seu carro. Aí eu falei, tá bom, beleza. Aí eu vim para frente, voltei. Não, encosta mais. Aí ele pegou o rádio e juro, gente, ele começou a reclamar com o rapaz. Esse pessoal viu que não encosta na pilastra. Pensei comigo assim, se eu bater meu carro, ele vai pagar, né? Mas continuei, né? Aí a terceira vez, aí não deu outra. Eu falei assim, vai ficar aqui, eu tenho que ir para o dentista. Eu estou perdendo meu horário. Se bem que eu falei pra isso. A minha filha fez assim, ó. O homem sumiu, gente. O homem sumiu. E aí eu entrei na dentista tranquila. Se fosse em outros tempos, eu já ia ficar nervosa. Cheguei lá, ainda fiquei esperando meia hora, que ela atrasou e minha filha tem horário da facul, atrasou a facul dela. Aí né, depois chegou ela falou umas coisas também que eu não gostei, mas nada disso me atingiu. Se fosse em outros tempos, eu ia ficar extremamente estressada com isso. Mas assim, ele me perturbou o tempo inteiro, porque ele queria que eu encostasse meu carro na pilastra. E era a parte de trás. Aí, quando eu coloquei, ele falou, não, aí não. Aí eu olhei para ele e falei assim, eu não vou pôr. Eu tenho horário. Eu estou aqui há 5 minutos a mais agora esse carro. Ele se mandou. Se vocês acham que ela está exagerando, não, ela está fazendo de Eu dei tudo um aí. apetite. Juro, gente, eu juro. Eu não, eu tô falando para você, então assim, eu estava super calma, falei, Gi, vamos cedo, tal. E aí eu entrei, assim que eu entrei, tinha essa vaga. Eu olhei e falei, não vou por aí, não. Porque eu faço isso. Eu vou na rua e falo, ah, essa vaga não vou pôr. Eu tenho preguiça mesmo, eu não quero manobrar carro, eu faço. Aí, só que ele falou, vem, vem, vem. Eu falei, tá bom, então eu vou, né? E eu entrei pro carro, mas aí ele queria que eu acertasse o carro. Depois ele falou, esse carro tá todo torto. Pensei comigo, meu marido fala isso, eu falar, e aí? Quer manobrar? Eu falo para ele, quando eu ponho aqui. Ele fala, tá torto, ele vai ficar. Se ele fala aí que eu não ponho mesmo, entendeu? Eu sou assim, eu ponho do meu jeito. Aí, eu falei, mãe do céu, o homem foi embora. Eu falei, que bom que ele foi embora. Porque ele esqueceu que eu pago estacionamento aqui, é carinho. Quer? Aí a minha mãe, aí minha filha, ai mãe, se acalma. Eu falei, tô calminha. Então, assim, eu não deveria perder a paciência, mas eu não consegui. Só foi um tantinho, só foi um tantinho, Foi só um só foi tantinho. um tantinho. Eu garanto que ele não vai mais falar comigo, porque eu vou sempre lá, que eu vou no dentista, meu esposo vai, entendeu? E aí, assim, ele não vai falar mais. Aí meu esposo falou, Não, "Por que vai você não. pôs naquele andar, põe no outro, que no outro ele não fica. Meu esposo também já sabe quem é ele. Mas meu esposo não liga, né? Vai pôr, tal. Aí Ah, foi um momento, sabe, assim, estresse. Mas isso que eu quero falar assim, eu não deveria. Mas isso assim, não me prejudicou, entendeu? Assim, eu poderia subir e ficar nervosa. Não, eu dei uhum. risada. Porque eu falei, parecia uma louca falando com ele, entendeu? Mas falei, porque ele estava me perturbando. Aí, Não atingiu, né? subi, Não ficou, você não ficou com aquilo, né? Você falou, pronto, acabou, achei passou. engraçado. Porque eu não fui assim, Teve mal que criada. sentir a cabeça. Eu quero subir, assim, sabe? Assim, deu uma de doida, mas não xinguei, não foi assim. Ele ficou olhando assim, saiu andando. Mas ele foi mal criado. Ele estava no rádio falando assim: esse povo não estaciona, esse povo não estaciona direito. Era para mim que ele estava falando no rádio lá. Aí ele falou: esse carro tá todo torto. Aí eu, que audácia. Aí pronto. Falei: não, não. Não. Aí eu falei: não, não, não. Ih, Maraty. Aí, Chega. Aí, entendeu? Estava errada, tá? Eu deveria deixar passar? Deveria. Eu nem contei para o meu marido isso. Esqueci. Porque não foi muito, não foi relevante para mim, mas é que na hora ele me perturbou, entendeu? Então, assim, eu não brigo no trânsito eu não brigo, mas naquela hora eu perdi o passeio. Perdi. Errei, sei que errei. Falei para minha filha, não pode fazer isso. Ela falou, eu sei, mãe. Respira, faz saquinho, faz saquinho. Quem nunca fez isso, né? Aí se a gente fala Né? assim, Quem ai meu nunca? Deus, quem nunca Quem nunca? deu uma é, de doida?
É Verdade. isso que eu falo. A gente ainda tem isso dentro de nós. A gente está indo. Daqui a pouco sobe nas tamancas. Essas Pois são as é, dá tamancas que eu um. tanto falo. E você faz. Agora você fala, não faço. Ai, meu Deus, sou linda, sou linda. Não é. Não é. A gente está na Terra. É certo? Não. Mas você vai fazer o quê? Você vai ficar batendo com a cabeça na parede? Não. Tenta pensar e ser menos, né? Uma hora você vai se controlar. Agora, dizer que não faz, todo mundo faz. Todo mundo tem uns 5 minutos na vida. Né? Não teve jeito. Foi segunda-feira. Tá vendo? Tu mirou bem na testa do velhinho, assim. Eu podia levar, tá vendo? Assim não foi que agora que eu lembrei. Entendeu? E assim, estacionamento lá é caro, viu, gente? Entendeu? Ele devia estacionar para mim. Pois é, mas enfim. Agora, quando eu for da outra vez, se ele falar, põe aqui, eu falar, eu não vou pôr, não, amigo. Aí eu vou mais, ou eu vou para os outros andares, porque nos outros andares ele não fica. Pronto. Aí, então, ó, vamos aproveitar isso. Se a gente está unida com Jesus, com Deus, com Maria, a gente vai falar assim: não deu. Me perdi. Perdi a cabeça. Já chutei o pau da barraca. Se a gente está ali no TTT com eles. Mas quando a gente geralmente não está, a gente pode estar com o outro, né? Aí o outro está soltando fogos de artifício, né? Consegui. Ela perdeu a paciência. Foi. Mas foi engraçado. Porque foi perdi mesmo, sendo sincera, gente. Eu estava tão tranquilinha, tão de boa, escutando um sonzinho, e aquele homem falando, aquele homem falando, aquele homem falando, aquele homem falando. Eu explodi, entendeu? Ok, Vivi, ok. Olha lá. Então, o moço chegou todo nervoso, né, em casa, tal, né, já tinha discutido, já tinha feito um monte de coisa no trânsito. Aí, assim, aquela família, né, aqueles filhos, aquela mulher que esperou o dia inteiro, como que fica? Porque às vezes a gente precisa conversar, né, acertar coisas de casa, de tudo, mas se a gente pega uma pessoa totalmente nervosa, como que fica? Como que fica esse diálogo? É Como que a gente... terrível, é péssimo. Não tem Não, diálogo. não tem, gente. Não. Ah, eu vou falar que eu vivo praticamente isso quase todo dia. Sério. A Val, você sabe, né? Nossa, o meu marido ele chega assim todos os dias. Eu fico esperando para ver como que ele vai chegar. Será que ele vai chegar de bom humor? Que ele não vai chegar? Aí hoje de manhã eu fui, preparei café da manhã, fiz ovo mexido. Sempre reclama que eu nunca faço. Aí hoje eu fui, fiz, não quero. Nossa, Vivi, quase foi o seu foi o moço, o meu foi tipo querer pegar o negócio e tacar tudo no lixo. Mas aí o que que eu fiz? Eu lembrei de você falando de ontem. Liga uma música. Eu liguei música, comecei a cantar, até o negócio passar. E aí foi passando. E aí eu falei assim, nossa, deu certo. Dessa vez deu certo, ufa. E aí, depois do decorrer do dia, eu continuei a mesma coisa com o que você falou ontem, Val. Que você estava falando para Ana Cláudia, né? Escuta uma música, fica tranquila, tal. E aí eu falei assim, é isso que eu vou começar a fazer. Coloco Sair da sintonia, né? A gente sintonia precisa total. buscar Nossa, uma sintonia diferente. O outro, a gente não consegue saber o que o outro está passando, o que exatamente. o outro está sentindo. Né? Se a gente olhar assim, a primeira vez, né? Não quero. Né? Olha que malcriação, eu fui, eu fiz, tal. Mas você fez por quê? Você fez por amor. Então tá tudo Sim. certo. Eu vou dar para outra pessoa com amor, sabe? Eu vou levar para alguém que quer um lanchinho. Foi exatamente Eu vou fazer outras exatamente. coisas, sabe? Alguém vai querer. E aí, assim, sai da sintonia. Ah, é fácil sair da sintonia? É treino, gente. É treino. É treino. É sair da sintonia, é treinar. Porque a E gente, aí às entra, vezes... desculpa, Val, e aí entra muito no que você fala, né? Ufa, hoje eu consegui, hoje eu não consegui. Hoje A eu não psicóloga consigo. também fala muito isso para mim. O dia que você conseguir, viver esse momento, tipo, nossa, consegui,
O amanhã, esquece. Depois você. Amanhã você nem. Porque eu gosto quando tudo dá certo, eu quero que no dia seguinte também dê certo, entendeu? E aí não é rotineiro isso, nem para mim, nem para os outros. Então ela fala: deu certo hoje, meu, comemora, tal, e vai dormir. Aí no dia seguinte, vamos ver o que vai acontecer. Mas pelo menos você está vivendo um dia de cada vez, É que é o, verdade. né? E aí ontem nossa, na hora, Alexia, toca a música tal, pelo amor de Deus. No volume 8. Jesus, volume Porque aí 8 eu ainda. saí, aí fui indo, e aí foi. E eu consegui sobreviver o dia. Se a gente for parar para trocar, a gente vai tendo experiências, provas parecidas, né? Não são idênticas, porque a Não, gente tem, mas são parecidas. Trabalhando a paciência, a resignação, a aceitação, sim. né? E aí eu saio de Aprendendo a casa respirar. e vou para o escritório e trabalho com ele. E aí, quando eu cheguei, era uma papelada que não tinha por onde, que eu falava assim, meu Deus do céu, eu não sei nem por onde como. Aí vem o que eu também estou aprendendo com você. Eu não controlo o outro, eu não controlo o outro, eu não controlo o outro. Aí tem a fala do pai João, a minha vida é muito boa, a minha vida é muito boa, eu não controlo o outro. E assim foi meu dia. E aí eu consegui chegar aqui às 8h30 e poder fazer o acolhimento, porque aí quando você perguntou assim, nós estamos com Jesus, eu considero que hoje eu estava com ele. Eu estava com ele, eu trabalhei os mantras, eu falei assim, não, hoje eu estava com ele. E eu deixei o papel lá, eu falei assim, não, eu não posso controlar isso, não posso controlar. Isso aqui é dele, então é ele que vai arrumar, eu não posso chegar nos papéis dele, mexer e causar mais confusão no dia seguinte, porque mexi em umas coisas que não eram minhas. Eu falei assim, não. E aí tem a segunda parte, que é chegar em casa, jantar, fazer. E aí eu falei, não, agora eu vou pro bingo primeiro, depois eu vejo o que que dá. É muito interessante, né? Essa rotina, né? Se a gente conseguisse trabalhar, né? Assim, vai, marido e mulher em casa e trabalhando juntos totalmente, somos É. trabalhadores. A gente fazia muito isso no centro, na Sim, eu casa de lembro. pedra, Nossa, porque vocês assim, lá eram tipo. ele lá, eu cá, Eu já tive eu aula sou com de um vocês dois jeito, ele do juntos. outro, Exatamente, totalmente. Já tive aula de totalmente. mediunidade que você convidou ele para dar uma aula e vocês, tipo, tudo. Aqui não somos marido e mulher. Eu super, super lembro. É isso aí. A gente fazia essa divisão para não sofrer. Porque dentro de Exato. casa, dá confusa. É. Dá confusa se trabalhamos juntos? Alguém já teve essa experiência, essa santa experiência? É jogo duro. Tem que ter muita respiração. Sim. E aí? É difícil viver com uma pessoa com um humor que fica assim, que oscila? O que é pior? Uma pessoa calada ou uma pessoa que fala? Calada. Não pode ser o Também meio acho termo? calado. Bem, acho calada. Porque aqui fala, você pelo menos pode Claro. saber o que está acontecendo, o que está pensando, o que está sentindo. E a pessoa calada, você fica ali que nem um peru tonto que você não sabe o que você faz e o que É, você. Não é? É muito é. E difícil. acha que você tem culpa de tudo, né? Porque a gente como que é? Tem mania, né, de achar que tudo é culpa da Tem gente, o né? achismo ainda tem essa parte do Então achismo. Ah, a o que eu pessoa fiz de fica lá errado? calada e você fica. É, é, A Sônia falou, se não dá para ter o equilíbrio, o melhor seria, Sônia, ser equilibrado, não falar nem tanto, nem falar, mas É, fala, sabe? Mas fala. mas é fala. verdade. Não é horrível quando a gente pergunta, a gente está aqui conversando, aí de repente fica aquele, né? Uhum. Vamos, me fale.
Me fale de sentimentos. O que está acontecendo? Não é. Aí ele chega lá no emprego e ele é mandado embora. E ele vem. Eu pedi tanto a sua ajuda. Voltou para a igreja, né? Ele não ia na igreja. Aí ele foi na igreja conversar com Jesus para que desse um jeito. Depois que o jeito foi dado, ele Ele voltou foi lá lá. pedir, e depois ele foi lá reclamar, né? Que ele tinha pedido e que não tinha dado certo. Aí me diz uma coisa, quando a gente pede algo para alguém e a pessoa não faz, o que a gente faz? Reclama. Igual ele fez. Por que a gente reclama? É. É porque a gente perde o controle. Por que a gente reclama? Tudo que as Porque- pessoas pedem para a gente faz? Não. Depende. Tudo. A gente faz o sorteio, né? Deixa eu ver isso aqui. Isso aqui eu faço. Isso aqui eu não faço. Vou tirar o já que a papelzinho. gente... Então, a Valéria fez o bingo lá, tirou. Tá, tudo certo. Como que a gente vai cravar no outro se a gente não faz? Como que a gente pode se sentir o rei da razão? Faz pensar, né? Até lembrei de você hoje falando. Quem disse que a gente veio no mundo para fazer café da manhã para os outros? Teve uma aula que você falou isso, eu dei tanta risada, mas tanta risada sozinha. Sim, qual a ideia? Que você vai fazer um café da manhã e vai ser retribuída. Você falou assim, quem disse que vocês vieram para receber café na cama? Que eu ia para receber café na cama. Eu dei muita Aí, risada. gente, é das aulas de segunda-feira. Mas não é realidade? Quem disse? É. Né? Quem disse que você veio para isso? Se acontecer, tá perfeito, mas se não acontecer também, tá tudo certo. Aí levanta, tá com um espírito de luz do lado, achando que tá tudo lindo e maravilhoso. Aí vai, faz o café. A gente não sabe o que está na cabeça do marido. Aí, se tivesse o equilíbrio, como diz a Sônia, não faz nem de um lado, nem do outro. Ele fala assim, obrigada, tal, mas hoje eu tô com dor de estômago, não vai dar. Sim. Muito obrigada. Não quero. Ele está mostrando, ele não está feliz. Sim. Tudo bem. Você tem duas opções. É perdoar e aceitar, né? Não faz mais também, para não se chatear, porque não, né? Só faz na hora que Mas pedir. vai avisar, né? Que não vai fazer mais. Esta foi a última vez. Isso mesmo, Leda. Não, Ainda Leda. falta o dedo. Não, Leda. Não, Leda. Esta foi a última vez. Olha o dedo. Veja bem. Mas olha, isso não é aceitar, Leda. Isso é revolta. Mas você falou, não faz mais, né? Não vai fazer mais. Não faz mais para não se aborrecer. Mas não fazer mais é no sentido assim, me deu na cabeça, eu vou lá e não faço. Eu espero ele me pedir, que aí eu vou lá e faço. Mas se você vai lá, esta é a última vez. É a última vez. Isso é... Mas olha, pode ser até que não faz. Tá voando coisa, Leda. Não tá com Jesus. Não tá conversando com Jesus. Porque Jesus não daria essas ideias. Jesus faria, da outro lado, não tá bem. A pessoa tá com problema. Ai, Leda. O dedinho. Ela quis se expressar. Deixa é o sentimento dela. Já gostou da ideia. Bom. Já gostou da ideia ali, olha. Vai voar coisa essa Valéria. Ai, meu Deus do céu. Vamos lá. Vamos lá. E aí ele volta para reclamar para Jesus, né? E aí que acho que é legal. Jesus, né? Fala, né? Eu te pedi tanto a sua ajuda
E aí ele fala, mas eu estava com você o tempo todo, desde que saiu ontem daqui. Mas o meu dia foi péssimo, é porque você simplesmente se esqueceu de estar comigo. Se você fizesse o dedinho, você esqueceu de estar com Não Jesus. estava, não estava, Não, né? você Não poderia estava estar de com jeito qualquer nenhum. um. Você poderia estar com qualquer um, menos com Jesus. Eu Menos com posso Jesus. falar de todos, menos com Jesus. Você não estaria com Jesus, porque Jesus era a calmaria em pessoa. Pessoa, pois é. Ele acalma, ele serena, coisa boba. É só um ovo, é só um café. Precisa de tudo isso. Respira. Olha a outra pessoa. Quando você está nervosa. E ele falava bem calmamente, Jesus tinha muito disso. É. A gente lembra a vida de Jesus, a gente acalma nesse sentido. O tom da voz, né? O jeito de falar, o jeito que Então, comunicava, o jeito que expressava, já acalmava a gente, já punha a Então, gente Leda, mais calma. a gente tem que imaginar assim, Jesus é o nosso governador, é o governador planetário. Então, você imagina a energia dele, o magnetismo dele, a forma como ele é. Então, assim, ele é a calma em pessoa. É. Então, assim, ele nunca chegaria nesse tempo, né, de brigar, de discutir. Você vê, quando ele estava lá no Sinédrio, aquela bagunça toda, ele dizia assim, calmamente, as pessoas achavam que ele estava sendo sarcástico, mas não, ele estava sendo simples. Uhum. Né? É. Você que está dizendo, eu não estou falando nada, é você que está se expressando. Mas isso com a pessoa, por quê? Porque ela queria briga, ela queria uma reação. Então, às vezes, a gente vai. Aquilo que acalma irrita o outro. Porque eu estou É. calma, mas você está agitado. Às vezes Mas você quer briga. o jeito calmo da pessoa incomoda o outro, que quer brigar, que está todo nervosinho, aliviado, né? Ele está esperando ali qualquer coisa assim para poder discutir. E você não A dá essa Margarete chance, a pessoa fica mais irritada ainda. fica. A Margarete, ela fala, né? A Margarete da Mônica, ela fala que tem pessoas que são. Se não brigarem no dia, elas não têm a dose de adrenalina correta e elas ficam infelizes. Elas precisam, estão sempre cutucando o outro para ter a briga. Por quê? Porque é químico. Aí ela vive aquela sensação, a discussão, tudo aquilo, e aquilo faz bem para o cérebro dela. Ai, muita loucura. Porque você imagina, uma Que briga é tão estresse, né? desgastante. Que estresse. Mas tem gente que por isso que eu sempre falo, gente, por que tu cutucas? Por que tu cutucas? Um cutuco já é um palitinho sendo riscado. Então não cutuca, deixa quieto. Mas ele vai ficar falando, deixa falar, faz uma oração, faz uma oração. Valéria, você sempre é calma? Não, mas eu tento, sinceramente, lembrar. E quando eu vou, assim, foi uma das coisas que eu aprendi muito com a psicóloga, uma psicóloga de Santos, não daqui, tá? Que ela falava assim, você pode falar sempre dos seus sentimentos, mas aprende a falar. O tom. O tom é muito bom, você não precisa gritar, você não precisa apontar, você pode falar de você. Não estou bem, isso não me fez bem. Eu estou falando de mim, eu não estou falando do outro. Eu não falo, olha, você fez isso, isso, isso. Não, eu estou falando de mim. Mas a gente sempre, quando vai falar, a gente fala de quem? Da gente ou Fala do do outro? outro. A gente aponta, né? É. Então você quer briga. A gente Se não você sabe quer fazer briga, assim. A gente não sabe fazer assim. é treino, a abertura, deixar a imaturidade do lado. Por que eu quero discutir? Eu quero resolver o quê? Eu estou certa ou eu realmente quero falar dos meus sentimentos? O que eu quero?
Nossa, esse silêncio é para ver todas as brigas que vão passando assim. E já passou que. É. E aí quem ganha? Os sentimentos ou o orgulho? O ego. O ego. Então, o que a gente quer? A gente quer ser feliz ou ter razão? Ah, eu quero ser feliz, eu quero rir, eu quero dar muita Eu quero risada. ser feliz tendo razão, não pode ser assim. Não, Leda Maria, não pode. Ninguém é feliz tendo razão. Isso daí é massa, pegar o orgulho, colocar ele assim e ficar lá, lustrando. É. Ai, meu Pai, Senhor. Vamos lá. A gente tem esquecido de Jesus? É só para refletir. Mas e agora, Senhor? O que será de mim? O convite que eu faço aos homens é uma porta sempre aberta, embora bem poucos decidam atravessá-la. Tem um quadro que a maior parte das casas espíritas tem, que é Jesus batendo na porta, mas não tem a fechadura por fora. Quem está dentro é que tem que abrir. É essa porta que ele está dizendo. Não é a porta estreita nem a porta larga. É esta porta. Você vai abrir a porta para que eu entre e esteja junto com você? É essa porta que ele fala, tá? A verdadeira espiritualidade é a conexão que cada um faz com todas as suas vivências do dia a dia, e não apenas quando está dentro de uma casa de oração. Tenha consciência disso. Busque incessantemente o reino de Deus em todos os lances de sua vida, e tudo mais lhe será acrescentado. E aí? A gente só busca Jesus quando a gente está no templo? Como é que é a nossa busca? A gente só busca Jesus para resolver problemas, vamos dizer assim, financeiros? Como que é a nossa busca por Jesus? Ou não buscamos Jesus? Gente, hoje está um silêncio. Hoje eles resolveram fazer greve com a minha pessoa. Essa busca, ela sai do coração o tempo todo, pelo menos para mim. Nas coisas boas, nas coisas ruins. E aí o pensamento vai, ô Jesus, essa palavra já sai automaticamente, ô Jesus, ô Deus, obrigado, ou senão me ajuda. E aí? Como é que é? Sabe, é uma reflexão, né? No sentido que, assim, se a gente não busca, vamos começar a conversar. Se a gente busca, vamos ver o que a gente está buscando. Nas coisas materiais, em tudo, nas coisas materiais, emocionais, espirituais, eles sempre nos escutam. Mas eles não vão resolver. O passo é nosso. E muitas vezes a gente quer que tudo seja resolvido. É aquilo que ele falou, estou do seu lado, mas você está aberto. Aí se ele fala assim, mas se ele está do meu lado, ele não pode resolver? Não. Porque ele resolveu a parte dele. A gente precisa resolver a nossa. Me diz uma coisa, cada vez que alguém tenta resolver os nossos problemas, a gente gosta? Não, A gente né? gosta? Não. Por quê? Por quê? Porque não vai estar do jeito que a gente. Não sei. Não sei. Às vezes a Pode gente ser que quer não só esteja do reclamar. jeito. Às vezes a gente quer só reclamar, não quer resolver nada, quer só falar, né? Às E vezes aí é a isso. pessoa, né? E aí a pessoa Às vem vezes querendo você vai falar resolver e a assim. gente não Então, aceita. às vezes a gente vai falar assim,
não está do jeito que eu queria. Aí a gente não aceita. Aí a gente começa a arrumar encrenca por causa disso, não é verdade? Jesus ia arrumar, já pensou? Jesus ia resolver do jeito dele. Ah, O jeito dele era amar, perdoar, aceitar. Mas eu não quero isso. Eu quero brigar. A gente ia ficar feliz? Não. Como se a pessoa fez isso, isso, isso? Não é assim? Então a gente também não ia ficar feliz. Agora, sim, eu acho que o livre-arbítrio, Deus é perfeito. Ele dá o direito das nossas escolhas. E ele não nos cobra. Quem se cobra somos nós pelas nossas escolhas, que não são muito boas, né? Quando a gente vê a realidade, aí a gente não foi muito legal. A cobrança é nossa. E aí, se a gente levasse isso a sério, né? O livre-arbítrio. Se eu tenho livre-arbítrio, o outro também tem. Então, se a gente conseguisse exemplificar isso no nosso dia a dia, seria muito bom, porque a gente ia compreender que o outro tem o direito de fazer o que bem entende. Mas a gente quer o quê? Que tudo seja do nosso jeito. Controle. Né? Por que a gente precisa de tanto controle? Cada um tem a sua resposta, por favor. Pense com carinho, com amor, com aceitação. Então, eu entendo que, para mim, é satisfazer o ego. Débora ajudando os universitários. Mas o ego não é mentira, é verdade. A gente satisfaz o ego. Mas esse controle, uma hora, se a gente quer evoluir, a gente vai ter que deixar, né? E cada vez que a gente tem mais controle, que a gente quer controlar, que nem a Valéria dando lá o exemplo dos papéis. Se ela fosse mexer, ela ia deixar do jeito dela, porque ela é perfeccionista. Tudo tem que estar tudo arrumado. Agora, ela conseguindo se controlar, ela deixou que o outro faça. Né? O Sérgio, ele tem uma história que é assim, ele fazia faculdade em São Paulo. E aí ele arrumou uns montinhos, assim, no corredor para estudar. Aí a avó dele foi lá e colocou todos os montinhos. Um em cima do outro. Um em cima do outro. E aquilo que ele fez durante a semana inteira, dividindo essa matéria aqui, isso aqui eu já estudei, aquilo dali, ele teve que começar tudo. Tudo E de ela novo. falou assim, tudo de novo. E quando ele chegou, né, pro almoço, ela falou assim, olha o que eu fiz, ele. Ai, eu não acredito. Então, assim, é o olhar. É o olhar de cada um. O que é bom para mim não é bom para o outro. E aí, como que eu aceito isso? Como que eu aceito isso dentro de mim? Né? Eu vou me sentir ofendida ou vou entender que o outro está caminhando? E tem o direito de caminhar. Mas que hoje, na nossa história, a gente possa levar essa reflexão. Que a gente já tem Jesus dentro do nosso coração. Nós já caminhamos com ele. Mas muitas vezes nós estamos que nem o moço da história. Nós estamos fechados para aquilo que ele fala, para os acolhimentos que ele nos dá. Ah, mas então vou me sentir culpada. Não, gente. Vamos receber o presente. A gente pode ter estado fechado até agora, mas de agora em diante a gente se abrir e ter a certeza que vai dar tudo certo. Por que vai dar tudo certo? Porque tudo dá certo. Se não deu certo é porque ainda não terminou. Não está pronto. Não dá. E nós não estamos prontos, nós estamos amadurecendo. Quanto
humanidade, né? E a gente aceitar com carinho, com amor. Mas a misericórdia deles, desses espíritos, é enorme. A gente não tem nem como colocar, né? Então, que a gente tenha isso dentro do nosso coração, do nosso sentir, mas que a gente faça a nossa parte. E qual é a nossa parte? É se abrir. Vamos conversar. Nada de DR. A gente gosta de DR. DR é coisa de quem está na Terra. Com a espiritualidade não adianta ter DR. Vamos conversar. Eu vou falar de mim, aí eles vão nos escutar. Mas vamos arrumar a solução, né? Porque se a gente for sentar e esperar que a solução venha deles, a gente vai ficar sentado. É isso, universitários. Os universitários chegaram e também não falaram. Eles Oh, estão meu pai. em sintonia com eles. Como é que é, Débora? Eu penso que eles estão aguardando a nossa sintonia com eles. É verdade. É verdade. Vamos lá, então? Alguma pergunta? Fefe, ficou com o coração mais leve? Entregou todos os chicotinhos? Com certeza, mas que hoje foi para mim, foi. Não foi nada? Foi para todo mundo, Fefe. Brincadeira, é. Foi para todo mundo, Fefe. Então vamos lá. Nós vamos agradecer a Deus, agradecer a Jesus, a Maria, a toda espiritualidade amiga, por este dia, por este encontro, por estarmos aqui refletindo e que possamos estarmos sempre unidos a Jesus, a toda essa espiritualidade amiga que tanto nos auxilia. Nós vamos vibrando para que a paz se faça presente na Terra, fortalecendo todos aqueles que estão vivenciando guerras, principalmente a destruição das famílias, dos sonhos. Nós vamos assim vibrando pelo nosso Brasil. Nós vamos envolvendo todos esses animais que estão vivenciando as queimadas, esses animais que estão com as patinhas queimadas, adoecidos, que todos eles possam ser protegidos em muita luz e muito amor, e que os homens reflitam nesse ato da queimada, o quanto prejudica o solo, o quanto que prejudica os minerais, os vegetais e os animais. Que essa consciência possa ser despertada. Nós vamos vibrando intensamente por todos aqueles que estão nos hospitais, aqueles que estão acamados nas UTIs, essa luz intensa a envolver a todos. E nesse instante, nós vamos pedindo a Jesus, a Maria, a Deus Pai Criador e a toda a espiritualidade amiga, que nos envolve em bênçãos de fé, de esperança e de harmonia. Que o nosso lar seja um lar de paz, de boas palavras, de acolhimento, de alegria. Que todos que convivem conosco possamos ter uma convivência de amor e que possamos estarmos juntos na próxima quarta-feira para mais um acolhimento de amor e as radiações. Que a paz do Mestre Jesus nos envolva, não somente nessa noite, mas para todo sempre.
Graças a Deus, graças a Jesus.